Bom, pessoal, então aqui alguns exemplos de paros ordenados representados no plano cartesiano. Adiantando aqui que o ponto que eu descrevi, o D, 2 para x e menos 3 para y, ele não condiz com o ponto aqui do gráfico. Então, provavelmente na hora de digitar eu digitei errado. Olha só, aqui esse ponto é 2 para x e menos 3 para y. Só que o ponto que está marcado aqui é 2 para x e menos 2 para y. Então, esse ponto D não é o mesmo ponto D que está sendo descrito aqui em cima. Ok? Então, corrijam na atividade de vocês. Bom, então, no caso do ponto A, tenho lá o plano cartesiano, lembram da origem? A origem é sempre o ponto 0, 0, ou seja, a formiguinha, ela não deslocou nada para y e nada para x. Então, ela está paradinha aqui no ponto 0, 0. Ela sempre vai começar pelo ponto 0, 0. Então, sempre quando você vai marcar um ponto um para-ordenado no plano cartesiano, você sempre parte da origem. E aí, você vai marcar os pontos, tanto para x quanto para y. Bom, então, o ponto A, eu desloquei 1, 2, 3, 4 para o eixo X e 1 para o eixo Y. Bom, para o ponto B, então, o ponto B, eu desloquei um ponto para ir para X e 4 para Y. Então, 1, 2, 3, 4. Aí tem o ponto B. Esses pontos negativos, olha só, voltando para a origem. Agora eu vou marcar o ponto menos 2 para x e menos 3 para y. Esse menos 2 não significa que eu vou deslocar menos 2 unidades. Ele significa a direção. Então, no eixo x, você pode ir para a direção dos números negativos ou para a direção dos números positivos. Nesse caso, eu tenho menos 2. Então, significa que eu vou deslocar 2 unidades para o lado negativo do eixo x. Então, 1, 2. Então, eu vou parar bem em cima do ponto menos 2, em x. Agora, quanto eu vou deslocar para y? 1, 2, 3. Para qual direção? Para a direção dos números negativos. Então, eu vou parar no ponto menos 3 em y. Então, agora eu tenho o ponto C, menos 2 para x, menos 3 para y. Outro ponto importante é o ponto E e o ponto F. Então, olha só, voltando para a origem, como que eu marcaria o ponto menos 1 e 0? De novo, no eixo X, direção negativa. Então, eu vou deslocar um ponto para o eixo X, na direção negativa. 1. Então, eu vou parar exatamente no ponto menos 1. Agora, olhem que para Y, eu não vou deslocar nada, nem para o lado negativo, nem para o lado positivo. Portanto, o ponto, ele permanece em cima do eixo X. Isso significa que você não se deslocou nada para Y, nem para o lado positivo, nem para o lado negativo. 0. O ponto F, o número de X é 0, ou seja, ele não deslocou nada para o eixo X, nem no lado negativo, nem no lado positivo. Agora, o eixo Y, eu vou deslocar 3 positivo, ou seja, a direção ela é para os números positivos. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Então, o ponto F ele é exatamente sobre o eixo X. Sempre que você tem valor 0 para
x. Então, esse ponto, ele vai permanecer em cima do eixo das ordenadas. Quando o y é 0, significa que esse ponto, ele sempre vai permanecer em cima do eixo